por exemplo, quer ver uma das coisas que ele tem razão, e não disse, digo eu agora, o seguinte: qual foi a grande discussão que permeou o Brasil desde a metade do século passado até o Lula? A discussão de que era impossível você crescer dividindo renda. Você só podia primeiro fazer o bolo para grande, para depois distribuir. Ele chegou e mostrou que não, que é possível você crescer distribuindo renda. E o resultado foi esse que nós estamos vivendo aqui. Nós tivemos uma política de salário mínimo que garantiu, em 8 anos, um aumento real de quase 55%. Nós tivemos políticas sociais que permitiram tirar da pobreza um maior contingente de todo o planeta. Nós fomos a mais bem-sucedida experiência de diminuição de desigualdade. E o que é extremamente importante, se teve, por força dessa política econômica, a possibilidade de gerar emprego cada vez mais a cada ano, a ponto de, em 2010, pela primeira vez, desde que as estatísticas se organizaram, nós passamos a ter, na formalidade, o maior número da população econômica ativa do país. Ministro, agora eu tenho uma segunda observação e teria uma pergunta, mas eu faço a segunda observação e depois a pergunta. A segunda observação é o seguinte: o senhor fez referência no apoio que a classe média deu ao golpe militar e explicou as razões. Mas a tendência dessa classe média de agora também, a classe média criada através da política do Dr. Getúlio Vargas, ela virou eleitora da UDN. Essa classe média pode ser tão conservadora quanto a classe média que apoiava os movimentos políticos da UDN? Olha, eu não sei se... E nem nos move. Quer dizer, é importante que a gente entenda que a questão do Estado, da luta eleitoral, é um aspecto. O que é importante é você garantir qualidade de vida às pessoas, esperança às pessoas. Essa nova classe média, eu não tenho hoje nenhuma dúvida, ela se constituindo, ela vai obrigar o Brasil a mudar a qualidade dos valores. Ela precisa e quer democratização das oportunidades. Ela quer uma diversidade das oportunidades. Não é só você ter democratização das oportunidades, não. Você precisa garantir esse segmento, diversidade das oportunidades, que são coisas distintas. Quem é rico tem uma chance, um leque de oportunidades muito maior do que quem é pobre. Então, nós temos que ter uma sociedade que permita que você, sendo o Steve Jobs, por exemplo, que foi filho de mãe solteira, criado por uma família sem nenhuma educação formal, coisa e tal, chegou onde chegou porque tem um ambiente em que as oportunidades elas são extremamente generosas. Este segmento quer meritocracia, não tem padrinho, não tem pai advogado, não tem pai militar, não tem pai diplomata, jornalista, vai ter que trabalhar e ralar de acordo e consistentemente com o seu esforço pessoal. A meritocracia é outro valor fundamental que essa nova classe média quer. Um rápido intervalo, o Jogo do Poder hoje recebendo o ministro Moreira Franco, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. De volta com o Jogo do Poder, hoje com participação do jornalista Maurício Dias, de Carta Capital, recebendo o ministro Moreira Franco, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Ministro, quando o senhor traçou o perfil dessa nova classe média, o senhor disse que preferencialmente são jovens, estão em maioria na região sudeste, muito bem, tem uma preocupação com a educação. Se por um lado os jovens estão no topo dessa classe média, os jovens enfrentam um grande problema no Brasil. O desemprego entre os jovens em algumas regiões chega a ser 3 vezes maior do que o desemprego, que a média de desemprego nacional. Quer dizer, essa classe média já enfrenta um problema sério, que é a questão do desemprego entre os jovens.
Olha, ela enfrenta esse problema, mas antes desse problema, eu quero voltar aqui à questão dos valores. Nós temos definitivamente que romper com um hábito que cultivamos ao longo das últimas 3 décadas, pelo menos, de avaliar as políticas públicas e os resultados delas pelas tabelas e pelos números. Nós precisamos ter valores. Esse novo contingente de brasileiro, eu repito, não tem padrinho. Ele precisa da meritocracia. A universalização das oportunidades, por exemplo, é, de alguma maneira, conflituosa com a meritocracia, porque a ideia da democratização, da universalização da oportunidade é como se você desse a mesma oportunidade para todos. E meritocracia ganha quem se esforça mais, quem trabalha mais. Então, nós temos que conjugar as duas coisas, dosar as duas coisas. E a presidenta Dilma, ela, por exemplo, quando lançou o programa Ciências Sem Fronteiras, ela já introduziu na política pública este valor, a meritocracia, ao mesmo tempo que a universalização das oportunidades. Todas as universidades no Brasil inteiro, e aí quebra com o domínio da região sudeste, as universidades do Brasil inteiro que alcançaram nota acima de 600, elas vão poder entrar. Não todas de qualquer jeito, aquelas que alcançaram nota acima de 600. E no Brasil inteiro você tem. Os alunos que alcançaram nota acima de 600 vão poder concorrer. Então, você veja que esse esforço é um esforço que o governo já está começando a introduzir e nós precisamos radicalizar isso. A meritocracia, a oportunidade e a segunda chance, que é outro valor importante. Rico tem segunda chance. Você vai lá, vai fazer a faculdade de Direito e diz, não, eu não quero mais Direito, eu quero ser jornalista. Aí aconteceu que é um talento. Ele descobriu a sua profissão. O pobre é obrigado a fazer Direito, que é a única opção que tem, se não fizer, é malandro. Então, nós temos que começar a entender que a sociedade plural, ela tem que ser plural nas oportunidades também. Maurício. O que eu queria perguntar, ministro, é o seguinte, esse valor acima de 600, ele leva em consideração, está levando em consideração o quê? E se ele está levando em consideração exatamente isso? As possibilidades não são as mesmas, quer dizer, a arrancada não são as mesmas. Um aluno de classe média mais favorecida, ele pode chegar nesses 600, mas e o daqui de baixo? Não. A prova é igual. A prova é igual. Pois é, mas a prova é igual. Mas os alunos disputam em condições desiguais. Mas a prova é igual para todo mundo. Aí é o seguinte, é exatamente esse conflito que você coloca é que tem que ser resolvido juntando a universalização das oportunidades com a meritocracia. Porque se você for chegar sempre, você vai ter pessoas desiguais, porque nós somos desiguais. Sim. Agora, o que vai dar o sentido da medida é uma prova igual para todo mundo e todo mundo tendo a oportunidade de fazer a prova. E todo mundo está tendo. O Enem todo mundo tem, e é uma prova nacional. A medida da qualidade das universidades é nacional. E aí você vai ter a universidade que é boa e a universidade que é ruim. E, evidentemente, nós temos que dar força à universidade que é boa. No bloco anterior, na pergunta anterior, falávamos da questão dos jovens que têm dificuldade hoje no mercado de trabalho muito maior do que a média nacional. E como vocês estão estudando essa questão, que tipo de avaliação vocês fazem, já que esse contingente da nova classe média é integrado preferencialmente por jovens? A política pública para a juventude no Brasil é uma tragédia. Nós não conseguimos acertar. Nem primeiro emprego, nem manutenção no segundo grau, melhoria da qualidade do ensino do segundo grau. É uma tragédia. Nas periferias das áreas metropolitanas, o jovem quando não dá para jogador de futebol, cantor de funk, ele entra num sufoco para fugir do crime organizado terrível. A expectativa de vida é muito baixa. A violência, o número de mortes entre os jovens é maior. Os presos, a maioria é jovem.
A violência se dá mais no seio dos jovens. Então, nós temos na SAI, na área social... Ou seja, o Brasil fala em políticas públicas para os jovens. Nós temos 5 programas. Nova Classe Média, que já está em andamento. A erradicação da miséria absoluta, que é uma meta da presidenta Dilma. Nós temos outras 3 que estão diretamente vinculadas ao ambiente da classe média, dessa nova classe média. É a política para a juventude, nós vamos reestudar isso e oferecer políticas públicas que enfrentem esse problema. Se começou agora com o Pronatec, que foi uma iniciativa do Ministério da Educação, mas nós vamos aprofundar isso para, numa segunda geração de políticas públicas, de políticas sociais, nós enfrentarmos essa questão do jovem. Nós vamos tratar da criança de 0 a 3 anos, porque toda a teoria hoje mostra que aos 3 anos o ser humano já está com a sua base definida, ou seja, aos 3 anos, se a criança não tem a cobertura necessária para desenvolver a sua capacidade, ela já está com o seu status nesse definido. Sentido aí, a creche, ela não sobe. Uma política pública de criação de creches, aliás, a presidenta Dilma fala nisso, não é fundamental? Não, a creche é um espaço, quer dizer, nós temos que entender que nós temos que pegar, sem ter essa visão física, nós temos que colocar à disposição de todas as crianças, e aí quem mais necessita é exatamente quem está na pobreza absoluta, nós temos que colocar apoio de natureza educacional e apoio de natureza da saúde. E o detalhe mais importante é que a criança até os 3 anos, até um pouco mais, mas até os 3 anos, que é nossa meta, ela se comunica com o mundo através da mãe. Então, não é só a criança. Nós temos que cuidar da criança e, sobretudo, da mãe, para que a mãe consiga entender o que é exatamente o que se está fazendo, para que ela seja um elemento ativo no esforço de estimular todo o potencial que a criança tem para que ela possa, quando adolescente, competir com qualquer um. Ministro, E o último, eu lhe disse 5, já falei de 4, e o último é a questão das favelas. A elite brasileira, ela não conseguiu resolver até hoje qual é o caminho que quer correr quando se fala nas grandes cidades de ocupação irregular. Eu acho que ela quer bombardear. Ela está entendendo? De uma certa hora ela diz que remove e a outra hora ela diz que não quer remover, quer urbanizar, que é o tipo favela vai. Mas só que não resolve a questão fundamental, que é a propriedade. A grande questão fundiária no Brasil é urbana. Nós temos que enfrentar a questão da propriedade urbana. É fundamental que as pessoas sejam proprietárias da sua área. Elas ali põem o seu trabalho, o seu recurso, elas constroem suas casas e essa casa construída, remodelada, mantida, ela não tem nenhum valor. E quando você tem algum tipo de conflito, como não tem a titularidade, a pessoa não tem qualificação para ir buscar arbitragem no Poder Judiciário. E aí fica à mercê das milícias e do crime organizado. Vamos a mais um intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje recebendo o ministro Moreira Franco. De volta com o Jogo do Poder, hoje com participação do ministro Moreira Franco, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Ministro, me corrija se eu